Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos dar início. Já estamos dois minutos atrasados. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor bendito, Senhor Deus eterno, nós queremos te louvar, te agradecer por tudo, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque estamos aqui nesta penúltima aula deste curso, Pai, o curso básico. Obrigado porque foi o Senhor quem nos deu força, nos deu graça, Senhor Deus, para estar já caminhando, Senhor Deus, para o final deste curso. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus, por tudo que já foi ministrado aqui. Eu tenho certeza, ó Pai, que o Teu Santo Espírito foi quem trouxe aos corações, ó Pai. Por isso, vem abençoar, Senhor Deus, para que nós não saiamos deste curso, Senhor Deus, vazios, mas cheios, ó Deus, de algum conhecimento que venha do Teu Santo Espírito. Nós queremos Te louvar por tudo. Visita neste momento, ó Pai, os Teus servos que já chegaram, os que estão vindo, traz em paz, livre de todo mal. Aqueles que estão, Senhor Deus, talvez viajando ou então enfermos, ó Pai, cura, alcança, ó Deus, com a Tua misericórdia, com a Tua graça. Queremos Te louvar, Te agradecer por tudo, dá-nos uma boa aula, Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então chegamos aí à nossa penúltima aula. É bom sempre a gente frisar para os que estão assistindo no YouTube, né, que nós iniciamos no segundo livro do curso, e aí o Família Cristã, que seria o primeiro livro da relação, está sendo o último. E aí, graças a Deus, nós já estamos encerrando. Bom, vamos lá, irmãos, vamos para a lição de número 4, as 3 colunas de sustentação do lar. As 3 colunas de sustentação do lar. Nós já vimos aí na lição de número 1, os propósitos de Deus para a família, os ataques à família e aos valores. A lição de número 3 foi o lar e a formação de valores morais e espirituais. Vimos aí o que são os valores, né? E como que eles devem ser formados, devem ser cultivados. E hoje, irmãos, a lição de número 4, falaremos sobre as 3 colunas de sustentação do lar. E segunda-feira que vem, se Deus permitir, a última aula, estaremos falando sobre a harmonia do lar. E como de costume, vamos fazer uma leitura na palavra do Senhor. Mateus, capítulo 7, versículo 24 e o 25, somente o 24 e o 25, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aí, a segunda parte aqui, que nós não vamos ler, fala também do homem imprudente, do homem insensato, que edificou a sua casa na areia. E quando a gente está falando, irmão, sobre edificar, sobre ser prudente, é o que nós vamos falar aqui, muita coisa sobre ter maturidade, praticar coisas que não venham destruir o casamento. Irmãos, temos a tendência, infelizmente, de colocar a culpa só nas coisas de fora, para poder dizer que o casamento ele acabou, foi por influência e tal. Mas nós vamos entender hoje aqui, irmãos, que o casamento, a maioria dos casamentos que são desfeitos, queira ou não queira, irmãos, tem o dedo da própria pessoa. Então, é difícil, às vezes, falar isso, porque às vezes a pessoa bate não sou eu o problema, são as pessoas e por aí vai. Mas aqui diz claramente que esse homem, a casa dele, ela não veio abaixo porque ele soube edificar, ele soube construir. Então, a gente nota na outra casa que
a mesma coisa que aconteceu na casa do prudente foi a mesma coisa que aconteceu na casa do insensato. Então, não tem um porquê de dizer assim, só acontece comigo. Não, acontece com todos. Se nós não vigiarmos, o casamento ele vem a ruir por essas questões e outras questões, irmãos, que nós não dá para falar aqui, né? E não deu para falar também nessa lição, né? Então vamos aí, a lição de hoje, irmão, trataremos o primeiro ponto. É uma lição assim, os irmãos viram que é basicamente uma lição pequena. Vai falar sobre a maturidade emocional, e aí nós vamos falar sobre a comunicação, sobre o amor e resolvendo os conflitos no lar, tá? Irmãos, tem 3 coisas básicas que foi colocado nesse livro aqui, e eu acabei de dizer que poderia ser colocado outras coisas, mas essas coisas aqui, irmãos, que vai ser falado aqui, se cada um vigiar e colocar na sua vida, pode ter certeza absoluta, pode vir a tempestade, pode vir os rios que vier, o teu casamento ele não vai ser abalado se você tiver isso que está sendo falado nesse livro. Então, irmãos, há 3 coisas básicas que consideramos como coluna de sustentação de um lar. Tá? Então, nós temos aqui a família, né? E nós temos aqui abaixo dela aqui ela está firmada em alguma coisa aqui para não cair, mas tem uma primeira coluna. A primeira coluna é a maturidade. Maturidade. E nós vamos explicar aqui o que é maturidade. É a primeira coluna. A segunda coluna é a comunicação. Sem a comunicação também o casamento rui. E a terceira coluna é o amor. Irmãos, somente 2 dessas colunas aqui não resolvem. Somente uma piorou. Tem que ter essas 3 colunas no casamento. Não pode faltar. E nós vamos entender um pouco mais o porquê disso aí. Então, não tendo aí esta coluna, o que vai acontecer com o casamento? Ele vai ruir, ele vai ser destruído. E aí, infelizmente, é o que nós estamos vivendo e vendo nos dias atuais, né? Casamentos, irmãos, pessoas estão se separando por bobagem, irmão. Tá? Simplesmente porque uma vez tinha um pastor amigo nosso, ele foi fazer uma visita para um casal que tinha casado de novo, né? E chegou lá, o rapaz estava quase chorando, igual um menino, assim, igual um menino mimado. Né? E a moça também, irmãos, criada com a mãe, os dois estavam morando lá na casa da mãe, e a mãe com aquele grude com a filha, elas pareciam uma com a outra, só que uma era bem baixinha, a mãe era bem baixinha, mas a menina era grande, irmãos. Mas ali, irmãos, por bobagem, e infelizmente, mesmo com o pastor indo lá e conversando com eles terminaram o casamento. E parece que passou, se eu não me engano, 6 meses de casado, e já terminaram. Então hoje, irmão, da mesma forma, pessoas estão aí terminando o casamento por bobagem, tá? Então o casamento, se não tiver isso aqui, ele vai ruir, tá? Então, irmão, sem esses elementos aqui, o relacionamento familiar torna-se prejudicado. Olha esses 3 versículos interessantes que está no livro dos irmãos aí, olha. Vai falar em Provérbios 29, versículo 20. Vês um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o tolo do que para ele. Então essa palavra precipitada aqui é um homem que não mede, não pensa antes de falar. Então o negócio aqui não está sendo só para as irmãs, não. Homem também, tá? Por falar demais, por falar palavras que não deve, que machucam, e por aí vai. E aí, irmão, tem um versículo para as irmãs aí, né? Provérbios 14, versículo 1, aquele bastante conhecido, né? Toda mulher sábia, o que ela faz? Ela edifica a sua casa. A insensata, porém, derruba com a mão dos outros, com a mão dos de fora.
Não, com as suas próprias mãos, ela vai destruir a sua própria casa. Então, irmão, volto a dizer, eu estou batendo até que eu vou bater até no final. Não adianta ficar culpando coisas de fora, não. Não adianta. Eu sei, nós vamos ver aqui que pode ter influência de fora sim, tá? Mas a maioria dos problemas que acontecem, irmãos, nós temos que começar a olhar para a nossa própria vida, tá? Outro versículo aí, irmãos, né? Sim, o texto que nós citamos no domingo, na segunda-feira passada, né? Eu não tinha visto essa lição, não tinha lido ela ainda, mas olha o texto aí que está sendo citado, Deuteronômio 22, versículo 8, é o famoso parapeito. Teve uma irmã que entrou lá da igreja onde a gente pastoreava, onde a gente congregava, do ministério, e falou, nossa, eu nunca tinha olhado para essa questão do parapeito, né, como que a Bíblia, ela é tão importante e acha importante nesse ponto de você cuidar para que não aconteça um acidente na sua casa. Então, Deuteronômio 22, versículo 8 vai dizer, quando edificares uma casa nova, farás no terraço um parapeito para que não traga sangue sobre a sua casa, se alguém dali cair. Então, irmão, não fique assustado se muita gente tiver que responder por problemas causados nos seus próprios casamentos. Responder, irmão, diante de Deus. Porque eu estou falando isso, irmãos, sobre a questão para a gente bater firme, para bater forte mesmo no divórcio. Porque, irmãos, toda vez que eu tenho que falar sobre isso, eu vou dizer, quem sai prejudicado não é o homem, não é a mulher. Sempre são os filhos. Sempre são os filhos. Porque vai viver, irmãos, com duas famílias. Um tempo vai passar com um tempo vai passar... Desconfigurou tudo, irmão. Desconfigurou o que Deus fez. Tá? Então, não, de maneira nenhuma, irmão. Eu sei que tem alguns irmãos aqui que já passaram por isso aí, mas é momento de levantar a cabeça e seguir à frente, avante, né? Mas que não faça isso mais também. Porque, por incrível que pareça, irmão, tem gente dentro da igreja, não estou dizendo daqui, da FADEB não, irmão, estou dizendo dentro da igreja em geral. Estão sendo influenciados, eu creio que são influenciados por essas novelas aí. Que a pessoa divorcia na novela 3, 4 vezes. E aí, quando não dá certo, aí arruma uma mulher. Né? Uma mulher arruma outra mulher. Um homem arruma outro homem também, para dizer que agora é uma família que está dando certo. Né? E isso é influência de fora. Então, irmãos, muito cuidado com isso. Nós temos que bater firme nisso aí. Não é normal isso. É uma desconfiguração do que Deus fez. Do que Deus fez. E fez perfeito. O que ele fez? O casamento. Foi Deus quem fez. Essa semana, um jovem me perguntou, né, sobre essa situação por que não pode ceiar não estando casado. É uma doutrina da igreja? É uma doutrina bíblica? Ele perguntou para mim, porque alguém estava perguntando para ele. E aí eu fui explicar para ele. Falei, olha, não é uma doutrina bíblica. Tá? Não é uma doutrina bíblica. Não tem na Bíblia Sagrada assim, olha, somente esses casos aqui deverão participar da Santa Ceia. Não existe isso. Não, porque eu imagino assim, a palavra do Senhor diz, examine o homem assim mesmo. Eu não entendo esse contexto. Mas a pessoa está vivendo, né, fora do casamento, dá a César o que ele serve, dá a Deus o que ele serve. Então a pessoa tem que se auto-examinar e ver. Não, estou certo. Eu não estou casado civil, não estou casado na igreja. Então já estou errado. Quando a gente entra nisso aí, foi o que eu falei para ele, para a gente ter cuidado de começar também a discriminar as pessoas. Por exemplo, tem uma irmã na igreja que o marido não é crente, né? E aí não pode casar, ele não quer casar. E tem vários casos desse aí, não quer casar.
aí ela fica sem ceiar. Aí, se o pastor, irmãos, abrir a porteira e falar assim, a partir de agora, quem não é casado pode participar da Santa Ceia, o que vai acontecer, irmão? Vai ser fila de gente, irmão, sem querer casar, inclusive irmãs que não querem casar. Aí já vai aparecer irmã que não quer casar. Por quê? Porque não quer levar a sério o quê? O casamento. Então, nesse ponto, por isso que eu falei, olha, aí eu expliquei para ele, olha, não é uma doutrina bíblica o não ceiar porque não está casado. Mas o casamento é uma doutrina bíblica. O casamento é uma doutrina bíblica. E não pode ser levado de qualquer maneira, não, irmão, senão vira bagunça na igreja. Então, nesse ponto aí, falando sobre isso aqui, só um instantinho. Primeiro. Você tinha falado que, em outras palavras, que tem que lutar para o casamento durar, né? Tem que evitar a separação. Só que eu já vi casos que o filho é afetado quando se separa, só que eu já vi casos também de filhos que os pais não se separaram, e eles vivem com o filho e não se separam por conta do filho, e aí o filho cresce e muda a cabeça. Mas está errado porque vive dentro de casa como o quê? Como, não é nem dois amigos, irmão, é dois inimigos. Um dorme na sala, o outro dorme na cozinha, um dorme no quarto, o outro dorme na sala, né? Um dorme com o cachorro lá, um dorme... Mas estão vivendo aí, irmão, nem como amigo. Agora, qual o exemplo que está sendo passado para essa criança? Qual o exemplo? Esse filho está crescendo já, irmão, com uma imagem totalmente distorcida do que é um casamento. E aí, se for perguntar, muitas vezes o menino vai perguntar, ele vai dizer, não, isso aqui é normal. Eu e a sua mãe, nós somos amigos. Nós não deixamos de... eu amo ela, eu gosto dela. Mentira. É mentira, tá? Tem um caso da minha mãe e um padrasto. Eles já são juntos. Mais de 2 anos. Então, ele na ignorância dele, ele diz, não, nós não precisamos casar. Então, e eles seguem a igreja, o pastor vem na igreja, eles vivem, eles seguem essa passeia. É sua mãe, não pode. Ela, não, mas o meu pastor liberou, então quem é você? Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Se o pastor da igreja liberar, sei. Viu aqui, ó? Viu, irmã Sandrine? Irmã Salete? Se o pastor da igreja liberar, sei. Agora, quem vai responder diante de Deus não é o casal, é o pastor. Ele vai responder diante de Deus. Sabe por quê? Porque ele está tocando a igreja de qualquer maneira. Ele está levando sem ordem e sem decência. Então, a ordem e decência nas coisas, irmãos, é isso. Irmão, eu costumo bater nessa tecla aqui. O padre, irmão, o padre exige a certidão de casamento. Ele exige, e inclusive um curso de noivo antes de casar. Coisa que a Igreja Assembleia de Deus não faz, irmão. Estou agora lavando roupa entre a gente. Se divorciar na casa da mulher. E não, sim, o divórcio. Irmão, a gente sabe que, né, a Igreja Católica aí, tem gente que entra num ouvido e sai no outro. Mas a Igreja Católica, os padres mesmo, tá, obrigado. Os padres mesmo, obrigado. Os padres mesmo, irmãos, eles se divorciar, ficou queimado com a igreja. Com a igreja. Tá? Olha como é que é a situação. Irmão Hamilton. Desculpa, irmã Salete. Ele foi ainda tem o encargo. Agora, é isso que eu estou falando, irmão. Em que exemplo, com que exemplo? E olha, irmão, eu sei que está sendo gravado aí, eu não vou cortar isso também, tá? Não vou cortar também. Mas eu tenho uma opinião própria. É própria minha, tá? Eu não estou pegando isso de ninguém, não, tá? Eu não vi um pastor falando e tal. É uma opinião minha. Se Deus me livre, viu, irmã Eliette? Se Deus me livre, acontecesse de acontecer um divórcio entre a gente, eu não aceitaria mais
ser pastor. Eu não aceitaria mais. Mesmo não sendo por causa de pecado. Sabe por quê, irmão? É uma coisa minha isso aí. É uma coisa minha. Como que eu teria agora condição de aconselhar outra pessoa? Se eu desfiz o meu casamento, se eu não lutei pelo meu casamento, se eu não fui orar pelo meu casamento, se eu não fui jejuar pelo meu casamento, entendeu? Eu estou falando de mim, irmão. Eu estou falando de mim. Eu não estou falando dos irmãos. Cada um, irmão, sabe aonde o cinto aperta e por aí vai. Então, irmão, eu não estou sendo rígido nesse ponto, não. Eu estou sendo rígido comigo. Comigo, tá? Por adultério, não é que não haja perdão, não, irmão. Não é, nós não somos igual a igreja, a congregação cristã do Brasil aí, que adulterou, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Lá não tem perdão mais. Não, na Assembleia de Deus tem perdão sim, porque Jesus perdoou inclusive um adúltero, né? Mas um pastor adulterou, irmão, e sofreu o divórcio com isso, irmão, ele vai virar uma referência. Ele vai virar uma referência. Por onde ele andar, as pessoas ele está passando na rua, ó, adúltero aí, ó. Aí, ó, adúltero aí. Aí, terminou com a mulher, agora está com outra, não sei o quê. Então, irmãos, é uma opinião minha, tá? É uma opinião minha. Vamos lá? Vamos voltar aqui. Devemos, então, nos preocupar com a segurança do nosso lar. E como que a gente preocupa com essas 3 colunas que nós falamos aqui? Maturidade, comunicação e o amor. São ingredientes indispensáveis para mantermos o lar bem estruturado. Mas a pergunta que a gente tem que fazer, irmão, é: o que é maturidade? A primeira coisa aqui é a maturidade. O que é maturidade? Me ajuda aí. Alguém? Maturidade. Saber resolver as A pessoa madura. Saber resolver as coisas com inteligência. Saber resolver as coisas com inteligência. Sim, as duas coisas aí, sim. Hã? Experiência de vida. Sim, sim. Por exemplo, eu falei, dando um exemplo mais uma vez da minha mãe. Minha mãe tem 42 anos, então eles não aceitam. Nós somos casados já há 42 anos, nós não somos maternos, mas nós já somos. Então, assim, isso é uma imaturidade. Eu já tenho mais imaturidade, eu digo, os velhos, mais velhos, ensino os mais novos, mas como? Mas a maturidade, a gente nota aí que ela é aprendida. Você vai aprendendo, passando o tempo, você vai aprendendo. Mas, infelizmente, aonde não tem uma boa doutrina, um bom ensinamento, infelizmente vai acontecer essas aberrações aí, vai crescer gente, irmão, infelizmente, imaturos. Tá? Então, isso tudo que os irmãos falaram aí, faz parte sim da imaturidade, tá? Mas, vamos aí, olha, imaturidade. Maturidade, nem imaturidade não. É quando uma pessoa, olha, animal também, até planta, atingiu seu estágio final de crescimento. Já cresceu e chegou a uma estatura completa. Isso é maturidade, ser maduro, tá? Isso que a irmã Luciane falou também, ser uma pessoa vivida, né? E por aí vai. Alguém que não atingiu esse estágio, não chegou a esse estágio, ele ainda é uma pessoa imaturo. A palavra imaturo vem de maturitas, né? Do latim, que significa maduro. Tá? Uma pessoa madura, uma planta madura, tá? E por aí vai. Aí nós temos, irmãos, antes de falar sobre a maturidade, que nós vamos falar aqui, mais um pouco, mas nós temos que falar também sobre a imaturidade, a maturidade emocional, tá? A maturidade emocional. Olha esse desenho aí, irmão. Ficou meio apagado ali, né? Olha aqui, irmãos. Quem é a pessoa aqui que tem maturidade emocional? Alguém sabe? A da direita. Mas por que ela tem maturidade espiritual, emocional?
A outra está gritando, irmão. E ela está aqui na dela. E ela está Irmão, uma coisa que a gente aprendeu, inclusive, lá no policiamento, é isso, assim. A pessoa vem gritando. Você não precisa gritar com a pessoa também. Basta você continuar com o mesmo tom de voz que você tem. Aí, se continuar gritando, você fala assim: você não precisa gritar não, que eu não estou gritando com você. Irmão, você acaba com a pessoa. Só com essa palavra. Não tem por que você gritar, eu não estou gritando com você. Aí, a maioria das pessoas cai em si. Agora, uma outra coisa que a gente nota aqui, irmãos, é que quem não tem maturidade emocional, olha como é que está a planta aqui, olha. Cortada. Foi cortada. Ou não nasceu, né? Podemos falar dessa forma. Mas quem tem maturidade emocional, olha a planta, irmãos. Cresceu e cresceu aonde? No cérebro, na mente da pessoa. Isso é ter maturidade emocional. É aquilo que eu acabei de dizer aqui. A tola destrói com as suas próprias mãos, usando a sua própria mente. Tá? E isso dos dois lados também. Tá bom? Vamos lá. Aqui. Maturidade emocional. A insegurança é um problema que atinge todas as pessoas. Quem nunca se sentiu inseguro aqui, irmãos? Quem nunca se sentiu inseguro? Né? Todo mundo passa por algum tipo de insegurança. Quando você vai começar um curso de teologia, você fala, meu Deus do céu, como é que será esse negócio aí, né? Será que eu vou dar conta? E o primeiro dia, irmão, que você chega lá para servir a aeronáutica, irmão, lá o militarismo, meu Deus do céu, rapaz, você fica parecendo que você não sabe o que você faz, você fica naquela insegurança total e por aí vai. Então, tudo que você vai iniciar pela primeira vez, você tem um certo tipo de insegurança, porque isso é normal. É melhor você ter um certo tipo de insegurança do que já começar a coisa pensando que já sabe tudo. E aí você quebra a cara, né? Então, é natural nos sentirmos inseguros diante de situações novas ou ameaçadoras. Porém, existe uma forma extrema de insegurança, destrutiva, causada por um temor imaginário ou inexistente de algo ameaçador. Irmão, tem gente que é tão inseguro que ele, irmão, quem estava falando agora mesmo aqui? Um irmão chegou aqui e falou, né, que a esposa dele tá muito preocupada com o exame que vai fazer amanhã, né? E aí mostrando uma insegurança. Mas tem gente que é de jeito assim, irmão, já vai despedindo das pessoas, já vai, olha, acabou a minha vida, já chegou o meu fim mesmo, né? Irmão, às vezes é uma encravada, é um dedo, irmão, que está machucado. Às vezes é uma coisa que comeu aqui, está fazendo mal no estômago dessa pessoa e está, meu Deus do céu, é um câncer. Não, eu vou morrer mesmo e tal, e por aí vai. Então, irmão, isso é uma insegurança destrutiva. Não é uma insegurança normal. Tá? Não é uma insegurança normal. O senhor acha, na sua opinião mesmo, que quem tem depressão e ansiedade não é maduro? Olha, eu não sou daquelas pessoas que diz que não existe depressão, e existe depressão sim, tá? Existe depressão sim, mas eu acredito que há condições da pessoa se curar da depressão. Eu vejo que tem condições da pessoa se curar da depressão. Pastor, mas não é o senhor que está passando, não é o senhor que está na pele. Não estou falando nada disso. Eu estou falando que Jesus Cristo, ele cura a depressão. Jesus Cristo muda. E se eu não acreditasse nisso,
A própria palavra de Deus diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, e ali pode ser colocado muitas vezes como depressão, porque ele tem cuidado de vós. E a depressão muitas vezes está justamente, a gente está ligado um pouco com isso aqui que a gente está falando também. Meu Deus do céu, não sei o que, para aí vai. Será que é isso? Será que eu não vamos falar sobre isso aqui, sobre os conflitos, né? Será que sou eu? Será que é só eu nesse mundo, Senhor? Será que eu vim aqui foi para morrer, para perder? Será que por que o Senhor me fez? Né? E aí vai, mano. E às vezes a pessoa não tem nenhuma depressão, mas vai alimentando isso e vai virando uma depressão. Eu não sou psicólogo, tá? Eu acredito, eu não posso dizer se essa pessoa é imatura ou não. Eu não posso dizer, porque eu não estou na pele, eu não me sinto uma pessoa, eu não sou depressivo, né? Então eu não sei dizer se a depressão é uma imaturidade, tá? Porque a depressão, como foi falado aqui pelo psicólogo, né? Samuel, às vezes, irmãos, um trauma que a pessoa passou, um gatilho, desencadeou essa depressão. Agora, eu vou chegar nela e falar assim, você é uma menina, você tá com meninice, rapaz, você não é maduro não, se você fosse maduro, você não estava passando por isso. Não, de maneira nenhuma. Eu acredito que não tem como a gente dizer que é imaturo essa pessoa, mas a única coisa que eu posso dizer entrou na depressão, eu acredito que há condições de sair. E a saída não é pular de um prédio, pular na frente de um carro, não. A saída é Jesus Cristo. Nós temos que até que Jesus volte, irmão, nós temos que falar disso aqui. Porque eu acredito, e eu já vi relato de pessoas que foi curado de depressão, simplesmente porque entregaram nas mãos do Senhor. Irmã Patielli? Já, né? Eu já ouvi o médico falar que a maior arma contra a depressão é a fé positiva. A fé positiva. A fé negativa. Ele falou isso aí. Tá vendo? Trabalha com a fé positiva, consegue superar. Era crente, não? Crente, não. Pois é. Mas tem até ímpio que fala sobre isso aí, tá? E só citando um exemplo aqui, eu vou contar aqui rapidinho. Minha esposa, ela passava por dor, muita dor mesmo e tal. E não conseguia descobrir. Vou falar bem rápido aqui. Aí nós fomos no médico. Parece que esse médico deu aula para todos os médicos de Brasília. É um homem bem idoso mesmo. E aí ela foi contando tudo o caso para ele lá, e ele assim, anotando os negócios assim, e ele rindo assim, ó. E eu olhando assim, rapaz, tá rindo da minha esposa. Aí ele rindo assim e tal, assim. Aí ela terminou de falar, aí ele falou assim, olha, eu já sei o que a senhora tem. Tá? Aí ele falou, olha, o que a senhora tem, por exemplo, se eu sinto uma dor aqui em 10%, a senhora sente a mesma dor em 90%. Ele foi explicando lá, rapidinho. Aí a Eliette, o senhor quer dizer assim que eu não tenho dor? Não, a senhora tem dor. A senhora tem dor. A senhora tem dor. Agora, tem como eu ajudar a senhora com 30%? Eu vou ajudar a senhora com remédio e 70% é a senhora que vai se ajudar. Como? A partir de agora, não dá conta de fazer exercício? Vai fazer exercício em cima da cama. Pega alguma coisa, estica a perna, faz alguma coisa, pega um elástico, tenta fazer. Não dá conta de... Aí então... E outra coisa, não fala para ninguém que você está sentindo dor. Quer falar para alguém que está sentindo dor? Vem aqui e fala para mim que você está sentindo dor. Aí pronto. Aí ela tinha uma outra consulta de, né, um exercício. E ela, irmão, quando chegava lá, era um ai e tal, por aí vai. Aí chegou lá, irmão. O rapaz chegou, aí o rapaz lá, o fisioterapeuta lá, falou assim, como é que a senhora tá? Aí ela, eu tô boa. Aí ele, a senhora tá boa mesmo? Tá, tô. Então, coloca a mão assim, ó. Tenta colocar a mão no pé. Irmão, ela pôs a mão no pé. Aí ele olhou para mim assim. Aí ele, estica a mão, né? Que você não dá conta de esticar, né? Mão para cima. Aí, estica a mão. Ela esticou. Irmão, sabia que ela estava sentindo dor.
ali naquele momento. Aí ele, rapaz, isso aí é um milagre. É um milagre. Irmão, a partir disso aí, melhorou muito a vida dela. Mariette? É porque não diz que a depressão é doença. Se a depressão é doença, não tem nada a ver com maturidade, porque maturidade é a pessoa que é madura, né? Então, maturidade com depressão não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque uma é doença e a maturidade é questão da pessoa ser madura. Então vamos lá, irmão, vamos correr ali. Mão Célio levanta primeiro, vamos lá. Pastor, a minha esposa, ela começou a depressão e o coração dela disparava, ela começava a bater, ela pegava ela chegava lá, não era nada, ela cuidava, o mesmo olhava para a depressão, relaxar, tudo, sabe? E eu tenho depressão como uma coisa espiritual. Às vezes ele abre espaço, mas é uma coisa espiritual. Eu acho, né? Como é de pensar. Porque a partir daí começa a passar um medicamento dela forte. Às vezes ela passava até 2 dias no mundo, busquei trabalhar com um medicamento muito forte. Aí ela falou, eu não quero esse Deus, eu não quero isso para mim. Ela mesma concordou, você tem que se levantar, você não tem que se trancar, ela só pedia que ela ficasse ela mesma. Sim. Parada, ela não queria ir no meio da multidão, desse jeito, ela não queria. Mas aí ela mesma falou assim, eu quero isso, eu quero esse medicamento, eu não quero. Ela foi procurar Deus, né? Deus vai me curar disso aí. Sim. É por isso que eu falo, não. Pronto. Jesus cura, tá? Jesus cura. Irmão Hamilton, aí a irmã, a gente, vamos, senão tem muita coisa aqui. Eu acho que não vai pegar a criança pequena, né? Mas a nossa qualidade também ela não tem um negócio de ser madura ou não. Ela não respeita esse lado. Às vezes, eu estou falando, irmão, muitas vezes é ativada por algum problema, tá, que aconteceu. Mas a gente consegue passar por cima disso. Não é fácil, mas consegue. Só que assim, nós mulheres, depois que passam dos 40 e... 200? Isso. Nosso corpo, ele fica em evolução. Tem dia que você acorda bem, tem dia que você acorda mal. É o que se chama de hormônios. Hormônios, a gente vai entrando em matéria, que é a pré-menopausa, e às vezes chega no ginecologista, já muito bem, já coloca um remédio, fala para você fazer uma atividade física, fazer algo que você gosta, você descansar, porque a gente quer ser heroína e a gente não é. Então tem essa, não sei, as irmãs que tem outros 40 e poucos. Tem essas coisas na cabeça da gente. Tem dia que você acorda, ou uma academia, ou você abre, e dá meio-dia você é um pouco. Aí vem o desânimo, você pensa que é a depressão, mas não é. Exatamente. Também tem esse lado, né, das mulheres aí. Vamos lá, irmão. E o hormônio é um caso sério, né? Principalmente de uma época para frente aí, tem que, inclusive, ter reposição hormonal. Tem pessoas aí, irmão, que estão sofrendo porque não faz reposição hormonal. E aí não faz reposição hormonal, entra pela depressão. Tem mulher que falou que tem mulher que vai até para o suicídio por causa desse problema. Tá vendo? Então vamos lá. Irmãos. Mas também tem mais a mulher, que tem o caso da minha esposa, e quando você passa dos 40, é igual a Silvânia. Ela fica com crise, né? Por causa da idade. Sim. Lembra quando era nova, lembra quando era bonita, e você acha que... Mas isso tudo influenciado. Aí começa a desencadear a depressão. Depressão, isso aí a gente estou sentindo na pele. Tem que ser trabalhado, irmão. Mais um pouco, viu, irmão? Viu, irmão? Mas cuide na questão de hormônio, irmãs. Cuide na questão de reposição hormonal. Vamos lá, irmão. E se tirou o útero, irmão, aí que o negócio fica difícil mesmo. Irmãos, vamos lá. Então tem gente que é de jeito, irmão. Se assombra com tudo. Cria confusão com tudo. Olha aqui o negócio aqui, ó. Interessante isso aqui, ó. Aí eu montei isso aqui. Uma pessoa sentou ali no aeroporto e estava ali esperando ser chamado.
e sentou ao lado do cidadão aí. Ela no celular ali e ele numa revista. Daqui a pouco, irmão, ela começou a comer uma bolacha que tinha comprado ali. E quando ela olhou para o lado, irmão, ele estava comendo a bolacha também. Estava comendo a bolacha também. Aí ela, mas que petulância é essa? Como é que... Pegando a minha bolacha? Ficou braba, olha aí, ó. Olha a cara dela aí. Que petulância. Aí ele pegava uma, ela pegava uma, ela tinha colocado assim de lado, assim, né? Aí ela pegava uma, ele pegava outra. Até, irmão, que ficou uma bolacha só lá no pacote. Aí o que ele fez? Ele dividiu e deu um pedaço para ela. Irmão, ela cheirou a mão dela aí, ó, para dar um tapa na cara dele. Aí ele pegou, levantou e foi embora. E ela ficou sozinha no banco. E quando ela olhou na bolsa dela, a bolacha dela, irmão, o pacote de bolacha dela estava dentro da bolsa e ela estava comendo a bolacha dele. Olha, irmão, olha a situação. É nesse ponto aqui, irmão, que eu estou falando. Isso aqui acontece dentro de casa. Você não está enxergando o problema. Você não está vendo o problema. Mas você está criando o problema. Esse que é o problema, tá? E é isso aqui que nós vamos falar agora, ó. Imaturidade. Olha aí que menino bonito aí, ó. Necessidade de embriagar, hiperativo, autista, não poxa, não, mas dizem que é uma moda, que é um como é que falam? Não é carnaval não, não, mas agora não é carnaval não, são adultos chupando chupeta mesmo hoje, irmão, hoje, dentro de ônibus aí. Sim, irmão Guilherme. Aí, irmão, é para aliviar o estresse, irmão. Aí sim, viu, irmão Fernanda? Esse aí, ele não é um estressado, não. Ele é um imaturo. Isso aqui é imaturidade, irmão. Tá? Isso aqui é imaturidade. Vamos lá, deixa eu correr, irmão. Nem sair do início aqui. Imaturidade. A imaturidade e a estrutura da personalidade. O problema da insegurança está mais relacionado à estrutura da personalidade de cada pessoa. A maneira como essa se relaciona com quem? Consigo mesmo e com o mundo social. Ou seja, com a família, trabalho, igreja, né, amigos. Os problemas gerados, irmãos, são esses aqui, ó. É uma pessoa que sempre tem... O livro aí coloca autoestima baixa, mas é melhor colocar baixa estima, né? Se tem a autoestima, tem a baixa estima. Então eles colocam aí, gera uma autoestima baixa. Outra coisa, irmão, que gera de uma pessoa imatura, que é insegura também, irmãos, o ciúme. Irmão, preste atenção, ter ciúme não é coisa ruim, não. Por exemplo, você está ali e o cidadão está conversando com a sua esposa ali, daqui a pouco ele pega no ombro dela, aquele negócio todo, aí você... Opa! Que negócio é isso aí, né? Ciúme é um ciúme normal, de uma coisa que é sua. Uma Bíblia. Você cuida da sua Bíblia. Aí você vê ali a pessoa... onde está a minha Bíblia? Eu sentei em cima dela, estou sentado em cima dela. Não faça isso não, rapaz. Ciúme de uma coisa que é sua. É natural, é normal. A Bíblia diz, irmãos, que o Espírito Santo tem ciúme. Mas esse ciúme que eu estou dizendo aqui é o zelo. Agora, o grande problema aqui, irmãos,
É a pessoa, o ciúme que é externado por meio de atitudes imaturas, como ira. Com quem você está falando aí? Não, a pessoa não pode conversar no celular não, irmão. Com quem está falando? Ódio, decepção, tristeza, vergonha, humilhação. Esse tipo de ciúme aqui, que é o ciúme doentio, ele gera tudo isso aqui. A pessoa ciumenta, ela desconfia do seu próprio valor, acha que não é tão importante ou que não é amada por seu parceiro. Não tem segurança nenhuma, irmão. Pastor, mas tem homem sem vergonha. Mas aí foi você que escolheu. Não soube escolher. E o casamento e o noivado, e o namoro, o noivado, eu já falei isso aqui. O namoro e o noivado é para conhecer quem é a pessoa. Se no namoro, no noivado, o cidadão já é ciumento, imagine quando casar. Se no namoro, no noivado, ela ele não pode nem olhar para o lado. O que vai ser no casamento? E aí, irmão, gera esses problemas aqui. Então, gera essa questão da imaturidade aqui, nesse aspecto que nós estamos vendo aqui, gera insegurança, ciúmes, traumas complexos, timidez excessivas, medo do fracasso e autocrítica. O que é isso, irmão? Eu não valo nada, o problema é eu nasci foi para ser de jeito mesmo, por que não sei o que? Autocrítica, tá? Sempre tem esse problema, tá? Vamos aí. Tá devagar aqui hoje? Vamos lá. A imaturidade e os conflitos pessoais, irmãos. Há algumas atitudes necessárias para se alcançar a maturidade emocional. Primeiro, procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Irmão, qual é a ordem aqui que mais a gente quer? Ser compreendido primeiro, para depois compreender. Mas para você evitar um conflito e mostrar uma maturidade com isso, procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Um bom relacionamento depende de duas coisas básicas: conhecermos as características da personalidade do outro, né? Temos que conhecer, respeitar o modo do outro pensar e interpretar as coisas, desde, irmãos, que seja também uma coisa lógica. Se ele for pensar coisas contra a Bíblia Sagrada, eu não tenho que ficar, né? De maneira nenhuma. Não é falando aqui sobre coisas verdadeiramente erradas, não, tá? Tem gente, irmãos, que usa os determinismos, né? Determinismo genético, determinismo psíquico e o determinismo ambiental. O determinismo genético procura explicar a natureza humana a partir da herança genética dos nossos ancestrais. Alguém vai dizer assim: meu avô foi desse jeito, por isso que eu sou assim. Ele busca lá no avô dele, lá na casa, né, lá dos ancestrais, para poder dizer, não, isso aí... Tem gente que diz até que é a reencarnação, é porque ele foi reencarnando não sei quantas pessoas aí, por isso que é desse jeito aí. O determinismo psíquico culpa não os avós, mas os pais pela formação da personalidade. Isso aqui não tira aquele ponto que nós falamos aqui, que muitas coisas que alguns jovens, alguns adolescentes estão demonstrando hoje, tem culpa dos pais, sim. Mas eu estou dizendo aqui, são as desculpas que são usadas. Não, meu pai não fez isso, meu pai não fez aquilo. Nós temos aí um caso interessante, né, de Ezequiel. Acabei de ler ontem, Ezequiel. Ele morreu. Ezequiel foi um dos melhores reis de Judá. E quem sucedeu ele? Manassés. Manassés foi péssimo, mas lá na frente, quando ele foi levado para um cativeiro lá, um cativeiro que teve primeiro lá, ele voltou do cativeiro e fez um concerto com tudo, derrubou todos os altares e fez um concerto com Deus, mostrando... Ezequias, obrigado.
o rei Ezequias, né? O filho dele foi Manassés. Ele se consertou. Então, irmão, tem condições. Não, é porque meu pai era assim e eu sou desse jeito. Não existe isso, irmão. Você pode mudar. E o determinismo ambiental, isso aqui é o quê? É o lugar que eu estou morando, que me faz ser dessa forma aqui. Tá? E isso influencia, inclusive, dentro da própria família. Tem mulheres que dizem assim, eu sou paraibana, não mexe comigo não. Tem algum paraibano aí não, né? Tem paraibano aí? Não é porque alguém diz assim, Paraíba, mulher macho, né? Não sei o que aí e tal. Mas eu tô falando assim, tem gente que fala assim, não, nordestino não leva desaforo para casa, não sei o que. Irmão, não existe isso. Se você tem Cristo na vida, você tem que se espelhar na mansidão do Senhor Jesus Cristo, né? Vamos aí. Segundo, aprenda a tornar-se independente. Preste atenção, veja o sentido que está falando aqui. Não é independência de não precisar das pessoas, não, irmão. Tá? Mas ele explica que essa independência é você, muitas vezes, cortar um cordão umbilical que te prende a alguma coisa e o outro lado também. Olha, o que significa isso? Ser maduro emocionalmente é saber alcançar o nível de interdependência da vida. Há duas formas polares de comportamentos que retratam imaturidade emocional. Primeiro, é a dependência emocional. É aquilo, não consegue ficar sem a mãe, não consegue resolver nada sem a mãe, sem o pai. Tem pessoas hoje, tem mulheres hoje que casam e não sabem fritar um ovo. Aí a culpa foi de quem? Né? Porque tudo recebia na mão. Tudo era irmão, punha na boca. Né? Eu falei para os irmãos, fui uma vez para conhecer o mar, a primeira vez, chegando lá, irmãos, o cidadão lá que foi com a gente, o irmão que foi com a gente, ele sumiu bem na hora da janta, depois que nós terminamos de jantar. Aí, cadê o fulano? Não, sumiu, saiu aí, irmão, eu peguei e fui procurar ele, era meu amigo, fui procurar ele, encontrei ele lá, estava sentado num açaí lá. Falei, ô varão, o que foi que aconteceu, rapaz? Não, rapaz. Aí falando da esposa dele, não, ela coloca comida para todo mundo, colocou a primeira vez para mim, eu pedi para ela colocar a segunda, ela disse que era para eu esperar, que ela ia colocar para os meninos primeiro. Aí eu falei, varão, não faça um negócio desse não, rapaz, por causa disso, você está quase se jogando na frente de um carro, pelo amor de Deus, mas que custa, rapaz, lá em casa ela faz isso, Irmão, aprendeu, infelizmente, não cortou esse cordão umbilical. Mas quando eles casaram, ele também tem culpa, porque quando eles casaram, ele fazia mamadeira para ela. Olha aí, mamadeira para mulher, irmão. E aí vai ele, né? Então tá todo mundo em casa, né? Enquanto não... É triste isso aí. Alguém levantou a mão? Casos em que o pai ou a mãe é dependente emocionalmente dos filhos. Isso. Que não deixa o filho crescer, né? Abafa ali. Depende do filho para não deixa ele crescer para ser maduro, né? Na verdade, quando os filhos passam a assumir um papel como se tivessem responsabilidade sobre os pais. Exato. E ainda não são nem, às vezes, né, dependentes, não deveriam ser dependentes, se tornam, né? Exatamente. Então tem que ser filtrado. A gente não pode abandonar. Mas a gente também não pode ser dependente a ponto de prejudicar o quê? O nosso casamento. Outra coisa, irmãos, é o outro lado. É aquele que é independente de tudo. Não precisa de ninguém. Eu não preciso de ninguém nessa terra. Não, irmão, você precisa. Você precisa da igreja, você precisa da oração, você precisa da sua esposa, né? E por aí vai. Então, esses são os dois extremos aqui que tem que ter cuidado. A outra coluna que nós falamos aqui, irmãos, é a comunicação. Diz um ditado por aí que quem não comunica, se estrumbica. Né? Quem não comunica, se estrumbica. O que é?
dar com a cara na parede. Vai ter algum problema. Outro ditado diz aí que a gente não sabe o que mudo quer. E é exatamente isso, irmão, que acontece no casamento, tá? A comunicação é um pilar sagrado. Assim como a maturidade é um pilar sagrado, a comunicação também é um pilar sagrado. Dentro da comunicação, irmãos, nós temos alguns elementos. Isso aí está falando aí na parte do livro dos irmãos, mas eu quis mostrar aqui na gravura, tá? Na comunicação, irmãos, nós temos um emissor, nós temos a mensagem e nós temos o receptor, tá? E tem um meio, irmãos, em que ela é transmitida. O emissor, quando ele lança uma mensagem, quando ele envia uma mensagem, ele está codificando uma mensagem. É esse código aqui, né? Ele está codificando uma mensagem, ele manda um código, e o receptor, ele decodifica essa mensagem, tá? O receptor, quando ele recebe a mensagem, a tendência é ele mandar de volta. E o que ele manda de volta é o que nós conhecemos como feedback. Tá? É a mensagem de volta, né? É o retorno. Agora, o grande perigo de tudo isso aqui, irmãos, né? Da mensagem aqui, do emissor que manda a mensagem para o receptor, é algo que nós chamamos de ruído. É o ruído, irmãos, que atrapalha a mensagem chegar direita lá naquele lugar. Aí por isso que acontece isso aqui, ó. Você vai ser promovido. Por causa do ruído, ele entendeu, meu Deus, eu vou ser demitido. Aí já começou a ficar desesperado. E é justamente o que acontece, irmãos, dentro da casa, quando não tem uma comunicação correta. E isso vai acontecer, esses problemas vão acontecer quando se tem muito ruído dentro de casa. Muito ruído. E ruído aqui não é o carro passando, não. São coisas que acontecem que atrapalham a comunicação entre o marido e a mulher. Tá? Tem gente que, infelizmente, não sabe conversar, e isso já é um ruído, tá? Não sabe receber a mensagem, já é um ruído também, e por aí vai. Então, temos que detectar onde está sendo ruído na nossa comunicação dentro de casa. Ou, por outro lado, se não está tendo nem mensagem dentro de casa. Então tem que ter cuidado, irmão. Muitos casamentos estão acabando hoje, irmão, porque a pessoa não sabe conversar. E está acabando também porque não há comunicação entre as duas partes, tá? É igual aquele senhor, né, que viveu uns 80 anos junto da esposa dele, 70 anos junto da esposa dele. Aí quando ele estava bem velhinho mesmo, ele falou assim, olha, eu queria te fazer um pedido, você me faz? Você me atende? Ela falou assim, se eu morrer primeiro e você for enterrado, você deixa eu ser enterrado do lado direito? Aí ela falou assim, mas por quê? Ah, porque eu sempre quis dormir do lado direito da cama. 70 anos, irmãos, dormindo do lado direito da cama, do lado esquerdo, porque ele queria dormir do lado direito. Não, isso aí é o quê? Não sabe conversar, não sabe entrar num consenso, tá? Ah, eu estou comendo essa comida, eu estou comendo obrigado aqui. Não sabe conversar, não sabe explicar. Não gosto, não, tem como fazer assim, não sei o quê. Não, por aí vai. Então, muitas vezes, irmão, por causa disso, tem casamento acabando aí, tá? Vamos lá. Oh, meu Deus, me ajuda. A comunicação no lar. Então, isso aqui basicamente é o que nós já falamos nas outras aulas aqui, são as influências que têm acontecido hoje para que não haja comunicação dentro de casa. Nós estamos vivendo a era da informática, né? Isso aí
tudo, irmão. Televisão, celular, rádio, tudo, qualquer coisa pode influenciar nessa falta de comunicação. O trabalho secular também, irmãos, é aquilo que nós já falamos. Uma pessoa sai de manhã, às vezes tem 2 empregos, ele já chega à noite, a esposa já está dormindo, os filhos já estão dormindo, no outro dia cedinho ele já levanta, os filhos nem vê a cara dele. É falta de comunicação. E o isolamento, que inclusive nós tivemos aí, alguns tempos atrás, aí, essa questão do isolamento entre as pessoas, mas acontece também o isolamento dentro da própria casa também, tá? Então são problemas aí que nós já falamos em outra aula e vamos prosseguir aqui adiante, tá? Existem vários elementos que estão contribuindo para essa quebra de comunicação. Observe-os e descubra como combatê-lo. Primeiro, o excesso de hora na frente de TV é um problema sério, tá? E isso pode ocasionar a falta de comunicação. Horas prolongadas na frente de videogames, tá? Os filhos, tem filhos aí, irmãos, que hoje o pai e a mãe vão dormir, ele fica a madrugada toda na frente do computador, no videogame. Aí o que acontece? 7 horas da manhã ele vai dormir, não vê a mãe, só acorda para almoçar e por aí vai, e a falta de comunicação está acontecendo aí. Existem jogos que incitam a violência, levam ao alheamento das atividades escolares, as notas baixam, né? Viciam, levam à preguiça e à ociosidade. Isso tudo, irmão, a questão de jogos violentos aí, a gente costuma dizer, não é porque a pessoa vai jogar um jogo de videogame que é de guerra, que vai sair matando as pessoas na rua, não. Quem faz isso aí, irmão, é fraco da mente. Pessoas que entrou na cabeça daquilo ali, sabe por que eu falo desse jeito aí? Senão a gente ia jogar o futebol, né, no coisa, e a gente saía jogando também aí, sendo um bom jogador também. Tem gente aí que é um bom jogador no videogame e um péssimo jogador aí quando vai desses retiros aí, tá? Então, a internet é um problema, desavenças, brigas, desentendimento, gerando algumas vezes brigas entre irmãos e até mesmo entre pais e filhos. Irmão, quer ver uma coisa que acontece e muitas famílias estão sendo destruídas por causa disso? É justamente a questão que se chama herança. Irmão, é só o pai ou a mãe ser colocado lá, a terra ou seja lá, fechou lá, irmão. Quando chega em casa, já chega brigando pela herança. E aí, como é que é? Vai ser a minha parte aqui? Não, eu não aceito, não. O outro vai dizer, eu não assino, e por aí vai. Irmão, agora, por incrível que pareça, até os pais morrerem, eles estavam vivendo mais ou menos unidos ali. Mas a tal da herança, irmãos, é um caso sério. É um caso sério, tá? Vamos aí. Meu Deus do céu, me ajuda aí. Elementos básicos da comunicação, irmãos. Alguns elementos que são imprescindíveis na comunicação. Primeiro, ouvir com empatia. O que é isso? Empatia é você pegar a dor da pessoa. É a pior coisa do mundo, irmão, realmente isso. E a gente tem que aprender muito, 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 cada dia mais a ter essa questão de empatia. É a pessoa está falando uma coisa e você está levando aquilo ali em tom de brincadeira. E às vezes é uma coisa seríssima. Tá? Empatia é justamente se colocar no lugar da pessoa, não tirar conclusões precipitadas. A pessoa nem terminou de falar, a pessoa já está dizendo, isso aí é por causa disso, assim, não sei o que, acaba com o casamento. Então, antes de compreender o que a pessoa está tentando falar, devemos cultivar uma boa comunicação e, acima de tudo, irmão, orar. É a oração que resolve tudo isso aí. A oração, irmãos, é mais do que uma obrigação. 3 coisas importantes, irmão. Manter o diálogo, ouvindo e tendo equilíbrio, e saiba, preste atenção nisso aqui, irmão, saiba dizer as coisas. Irmãos, às vezes você pode... Fala para mim que né? Fala que eu não estou não. Tem gente, irmão, infelizmente, que não sabe dizer, e... uma coisa que ele deveria falar de um jeito, ele fala de outro, acabou com tudo, irmão. Acabou com tudo. Vou mostrar aqui um exemplo para os irmãos, bem na prática. Um rei chamou o profeta
e falou para ele assim: olha, tive um sonho e eu quero que você faça a interpretação desse sonho. Eu sonhei que todos os meus dentes caíam e ficava só um. Aí o profeta, irmão, pegou e falou para o rei: todos os teus parentes morrerão. Os dentes ali seriam todos os parentes dele. Irmão, o rei ficou chateado com aquilo, com o jeito que ele falou, né? Ele ficou chateado mesmo. Como é que você fala um negócio desse? E mandou executar o profeta, tá? Simplesmente porque ele falou ali sem pensar, tá? Aí, irmãos, foram chamar um outro profeta. Quando chegou lá e falou assim: olha, cuidado, porque um já rodou. Um já rodou já. Olha como é que você fala. E ele foi pensando: como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar? E aí quando chegou lá, irmãos, o rei perguntou para ele, falou para ele assim: olha, eu tive um sonho. Todos os meus dentes caíam e ficava só um. Aí o profeta deu a resposta para ele, tá? Aí ele contou aí pro profeta, né? E aí o profeta falou para ele: tu sobreviverás aos teus parentes. Esse dentinho que está assim, ó, que ficou, é o Senhor, rei. É o Senhor. O Senhor vai sobreviver a todos os seus parentes. Aí ele: esse é o cara. Manda, olha, pode dar tudo para ele aqui e tal. Irmão, a mesma coisa. A mesma coisa. Você, falou ali: os teus parentes vão todos morrer. Pronto, irmão, acabou com o homem lá. Mas aqui não, ele chegou e falou assim: olha, esse dentezinho que ficou, rei, o Senhor vai sobreviver a todos os seus parentes. Pronto, irmão, acabou. Que morra meus parentes, mas eu sobrevivendo? Não tô nem aí não, né? Então, cuidado com o que você fala, irmão. Tem jeito de você falar as coisas sem atingir a pessoa. Agora, é o que o pastor lá do Cetadeb, ele falou assim, eu vou pegar o que ele falou, tá? Me entenda aí, irmão. É igual assim, a mulher pega e arranca a sobrancelha toda assim, né? E põe um fiozinho assim, né? E aí chega pro marido e fala assim: eu fiquei bonita? Aí ele fica... Aí ele vai ter que falar o quê? Né? Você tá linda, minha filha. Mas ali, mesmo assim, aí se ele falar ali de um jeito ali... é porque você não gostou, é porque não sei, pronto, mas aí provocou a questão, mas ele nesse ponto aqui não sabe nem o que dizer. Se ele dizer que sim, do jeito que dizer que sim, ela vai dizer ali e por aí vai. Então, tenha cuidado com o que você vai falar e fale de um jeito que não machuque a pessoa, mas deixa o mesmo sentido. Um dos dois, né, errar alguém, né, que fez algo errado, e aí a pessoa tá vendo que a pessoa tá sofrendo pelo que ela fez, e a pessoa, em vez de, né, tentar acalmar, faz aí lá e jogar mais, sabe, deixar a pessoa pior do que ela já tá. Bora, levanta, isso aí. Porque muitas pessoas que hoje em dia adquirem essa questão da depressão, até mesmo porque a pessoa... ela já está se machucando pelo que ela fez. Aí vem a outra e começa a jogar mais ainda. Então a pessoa ali... É o que fala de acabar de jogar o último pá de terra, né? Em vez de ajudar a levantar da sepultura, jogou a última pasada de terra, né? Temos que ter cuidado, mano, muito cuidado mesmo. Irmão, eu não estou falando isso aqui, todos nós, irmão, temos que vigiar, temos que cada dia... mas nos policiar naquilo que nós falamos, uma palavra, irmão, pode colocar o seu casamento a perder. Cuidado com isso aí, tá? Amor, irmãos, é a outra coluna, tá? É a outra coluna, é a terceira coluna. Então vamos lá. Amar, irmãos, alguns dizem aí que amar é um sentimento. É um sentimento. Se você... é um sentimento, psicólogo? Amor é um sentimento? Né? Pronto. Irmãos, não é somente um sentimento. Amor é um mandamento. E quem é que mandou amar?
Jesus, irmão, Jesus mandou amar. E ele manda os maridos amar a sua esposa, manda a gente amar os nossos inimigos. O amor é mais do que a expressão de um sentimento. É uma manifestação de ações positivas e incondicionais, sem condições, tá? Sem condições, irmão, desde que esteja dentro da vontade do Senhor. Vamos lá. É também uma atitude, é também uma decisão. Eu decido amar também, irmão, tá? O amor é a base de um bom relacionamento. Tem que ser demonstrado dentro de casa. Deixa eu pular aqui para o próximo aqui, para a gente ganhar tempo. O amor se manifesta através das nossas atitudes. Olha aí o que o nosso psicólogo falou aí. O livro de Provérbios mostra como praticar o amor. Olha aqui, irmão, uma coisa interessante aqui, uma curiosidade, hein? Se o que te aborrece tiver fome, o que você tem que fazer? Dá-lhe pão para comer. Se tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se ele tiver sede? Dá-lhe água para beber. Porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça e o Senhor te pagará. Agora uma coisa interessante, irmão, que eu aprendi aqui, que eu fui ler, eu fui pesquisar sobre esse versículo aqui. Esse amontoar a brasa é sobre a cabeça de quem? Do inimigo, né? Do inimigo, né? Do que te aborrece, né? O que os irmãos acham? Será? Pois o original, Manete e Mãe Inês, é isso mesmo. Você fazendo isso, eu fui pesquisar, não estou falando aqui coisa aleatória não. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer para ele. Se ele tiver sede, dá de beber a ele. Porque fazendo isso, você vai amontoar brasas na cabeça dele. Tem 3 concepções ali, eu não sei se eu vou lembrar das 3, mas uma é a punição de Deus que viria sobre ele, tá? Tem uma outra concepção, mas a terceira é que eu achei interessante. Sabe aquela... A minha mente está pegando fogo? A minha mente está pegando fogo? É isso. Brasa sobre a cabeça da pessoa. Olha, eu fui ruim com ele e ele está me dando pão do inimigo. Eu tinha um pensamento também de que era a brasa na minha cabeça, tá? É brasa sobre a minha cabeça. E esse versículo aqui, e essa tradução aqui, diz claramente, ó, porque assim, brasas lhe quem? O inimigo, tá? No inimigo, amontoarás sobre a cabeça. E o Senhor, aí sim, e o Senhor te pagará, tu pagará, tá? Aí sim, a recompensa vem para você. Mas é como a terceira opção gente, eu fiz tudo isso por ele e ele ainda está me dando de beber água. Que negócio é esse? Está queimando a mente dele, está queimando a vida dele, está queimando ali, está pegando fogo. Gente, tem gente que faz isso aí, tem gente que até vai lá para pedir perdão de novo, para a pessoa falar, olha, eu tenho sido muito errado com você, através disso aí. Então, irmãos, o amor, ele é essa demonstração dessa atitude. E é nisso aqui que a gente entende, irmão, como que eu devo amar o inimigo. Esse rapaz ali que o sniper lá matou ele, né? O Charles Kirk, né? Nos Estados Unidos. Hoje a esposa dele, ele é católico, viu, irmão? Ele não é evangélico, não. Católico, né? Mas ele era um católico bem fervoroso mesmo. Hoje a esposa dele pegou o microfone lá, foi ontem, né? Foi ontem o enterro dele ou foi hoje? Foi hoje, né? Ontem. Aí a esposa dele pegou o microfone e falou, olha, eu perdoo o rapaz que matou o meu marido. Eu perdoo porque Jesus perdoou. Aí o Donald Trump pegou depois o microfone e falou assim,
você perdoa, eu não perdoo não, eu odeio, e ele vai morrer, irmão. Ele vai para a cadeira elétrica, tá? Ele vai ser executado, tá? O amor é algo que não apenas beneficia quem recebe, mas reconforta quem oferece. Amar é fazer ao outro aquilo que você deseja que faça por você mesmo, tá? Vamos pular aqui agora. Então, irmãos, a terceira coluna é o amor, tá? Essas 3 colunas, irmãos, faltando uma dessas colunas aqui, o casamento vai ruir. Faltando uma dessas colunas aqui. Se tiver o amor, a comunicação, mas não tiver maturidade, o casamento vai ruir, tá? Se não tiver amor, mas tiver maturidade e comunicação, o casamento vai ruir. Essas 3 colunas tem que ter no casamento. Vamos aí para o último ponto. Resolvendo os conflitos no lar. O que é lar, irmãos? O que é lar? Lar, aí, né, é a parte da cozinha onde se acende o fogo. E não é à toa que a palavra lareira vem da onde, irmão? De lá. E aonde antigamente, irmão, as pessoas se reuniam para conversar. Hoje não, irmão, é um celular para lá, outro para cá, e não sei o quê. Tá? Mas antigamente, quando não tinha celular, não tinha televisão, aonde as pessoas se reuniam para conversar? Na lareira, perto da lareira, tá? Era ali porque era muito frio, a casa era muito fria, e o lugar mais quente da casa era justamente aquele lugar ali. E aí por isso que lareira vem da palavra lar, tá? Ambiente onde vive uma família. No sentido original temos a ideia de um lugar aconchegante, mas isso tem sido mudado, né? A harmonia e união das famílias deram lugar para os conflitos e desavenças. E nós, irmãos, temos 3 tipos de conflitos que nós temos que saber trabalhar com eles. O primeiro é o conflito intrapessoal. Olha aqui essa gravura aqui, irmão. A minha mão brigando com a minha mão mesmo. Então o conflito intrapessoal é quando eu tenho os meus próprios conflitos. Sou eu quem provoco esses conflitos. Eu sou assim, eu não mereço isso, é o conflito que eu tenho comigo mesmo. E isso, irmão, influencia no casamento. Isso influencia na família, tá? Então o primeiro conflito aí é o intrapessoal. Essa forma de conflito pode estar relacionada a traumas, culpas, formação da personalidade. O segundo é o conflito interpessoal. Aí sim, irmãos, o interpessoal é de um homem para com uma mulher, o marido para com a esposa para com a sogra com o genro e por aí vai. Então são conflitos interpessoais. É um conflito entre 2 ou mais pessoas que ocorrem, na maioria das vezes, por falta de maturidade. As pessoas precisam uma das outras. Um relacionamento interpessoal produtivo só é possível quando se pode ser sensível às características e personalidade de cada um. O terceiro, irmãos, conflito é o conflito extrapessoal. Então, irmãos, esse conflito aqui não sou eu que provoco ele. Esse conflito aqui ele não é provocado por aqueles que estão do meu lado, mas esse conflito aqui ele é provocado pelas coisas de fora. Aí sim, irmãos, aí temos as dívidas. E dívida, irmão, tem muitos casamentos acabando por causa de dívidas. Tem gente, irmão, que não pode ver nada que quer comprar. É o tal do iPhone, né? O iPhone, qual é o seu? É o 15? 20? 25? É? Eu acho que o negócio caiu aqui. Irmãos, aí eu achei a propaganda esse dia interessante assim, ó. Muda assim, só mudou a câmera de lugar, né? E aí, é o iPhone 17, é o iPhone não sei o quê. Irmão, e a pessoa, tem gente, irmão, que amanhece, dorme na fila nos Estados Unidos para comprar. É um consumismo, irmão. Aí a pessoa pergunta, por que você comprou isso aí? Não sei, achei bonito. Tem coisa, irmão, que você compra para dentro da sua casa, você fica assim, por que eu comprei isso? E isso também dá problema, viu, irmãos? Dá problema. Eu acho que
Hã? Ah, é. Mulher, né? Irmão Cristiano, passa lá para mim, porque travou aí, tá? Caiu, eu acho que a internet deve ter caído. Tá? Pode passar para mim aí. Então, irmãos, nós temos aí, olha, dívida, má administração financeira. Cuidado com os cartões de crédito, irmãos. Eu vou bater nessa tecla. Cuidado com o cartão de crédito. Tem irmão que uma irmã lá na igreja lá chegou e falou assim: eu quero contar um testemunho, eu consegui um cartão de crédito. Irmã, não fala um negócio desse não, irmã. Não fala um negócio desse não, isso não é testemunho não, irmã. Cartão de crédito é um empréstimo que o banco está te dando a juros altos. Não faça um negócio desse não. Tá? Tem gente que ainda conta como testemunho. Tenta passar aí. Assim. Vamos aí, irmãos. Soluções para conflito no lar. Tá? Porque aqui travou. Soluções para conflito no lar. Primeiro de tudo, irmãos, o amor. Tá? Efésios 5:25 diz claramente que nós temos que amar. No grego, irmãos, nós temos 4 tipos de amor. Tá? Ágape, fíleo ou filia, eros e storge, tá? São 4 tipos de amor. O ágape, irmão, é o amor de Deus, tá? O amor divino. Tem que estar no nosso coração também. O amor filos é de filantropia, ou seja, é o amor fraterno, né? De amigo para amigo, é amizade, né? A fonte é o homem. Eros, né? É o amor físico, o amor erótico, está nos sentidos, né? Storge é o amor de um pai para com os filhos, tá? Um amor do pai para com o filho. Isso aí é familiar. Pode passar. Pode passar aí. A comunicação, nós já falamos, né, irmãos? Principais causas de falta de comunicação no lar: o avanço tecnológico, a luta pela sobrevivência, o êxodo rural. Pode passar? Nós já falamos sobre a comunicação já. Como nós já vimos, é a chave para se conhecer. Qualquer coisa, sem ela, a pessoa começa a morrer por dentro. O fim da comunicação seria uma tragédia para a humanidade. Principais causas de falha na comunicação, que são ruídos que nós falamos aqui. O silêncio. Irmão, o silêncio mata qualquer pessoa. Tá? Isso aí é um ruído muito, muito grande na comunicação. A explosão já é o outro lado, irmão. É aquele que não segura e solta tudo mesmo. Tá? E eu costumo sempre falar, um marido que diz para a mulher dessa forma: olha, eu me arrependo de ter casado com você, ele acabou com o casamento, irmão. Mesmo que haja um amor e eles continuem juntos, mas nunca vai sair da mente, nunca mais vai sair essa frase da mente dessa mulher. Nunca mais, tá? O choro. Irmão, tem gente que chora porque quer mesmo fazer, né? Quer mudar as coisas ali. Não estou falando do choro normal e por aí não. Também o choro, ele pode ser esse ruído, tá? Já vimos aqui, né, 2 frases indispensáveis na relação do casal, irmão. Eu te amo, me desculpe. Isso tem que ser colocado. Irmãos, tem famílias que não é acostumada a falar isso aí. Eu, por exemplo, eu fui acostumado na minha família, irmão, na minha família, com meu pai, com a minha mãe, nós não fomos acostumados a falar essa palavra, eu te amo, entre os nossos irmãos. É um jeito de criação, tá? Mas não há por que você não possa aprender a falar isso aí, tá? Me desculpe também da mesma forma. Pode passar? Maturidade é o mesmo que agir com sabedoria, reconhecer as virtudes do outro, falar no seu tempo, todos os versículos estão aí, andar no temor do Senhor. Pode passar. Submissão, irmãos, a Bíblia manda que a mulher ela seja submissa ao marido. O que não é submissão? Porque tem gente que é de jeito, mulher chega a torce a cara quando fala submissão. Não é tornar-se inferior, não é ser escrava do lar, não é ser subserviente, incapaz de opinar e ser resignada, mas estar ao lado do marido em uma missão. Submissão é isso. O papel da mulher foi criado como adjutora, daí o papel do marido tem uma maior responsabilidade porque ele é o provedor do lar, tá? O homem não é autossuficiente. Pode passar?
Soluções para conflitos no lar, uma vida sexual também saudável. Nós temos que colocar sempre em mente isso aqui, olha, leito sem mácula. A cama é sagrada, ou seja, é do marido e da mulher. Não pode ter uma terceira pessoa de fora nesta cama. É isso que está dizendo leito sem mácula. Tá? Um dever no relacionamento tem que pagar a cada um a sua responsabilidade, uma sexualidade pura também e o prazer no relacionamento. Veja alguns passos fundamentais para solução para conflito. Uma vida socioeconômica estável. Viver economicamente estável num país de economia instável é um desafio. Então nós temos aqui alguns conselhos. Aprenda a se contentar com o que tem, como Paulo. Não compre além do que você não precisa. Tá? É isso aqui. Não caia na armadilha do consumismo, aquilo que eu falei aqui. Por que você está comprando? Ah, não, eu estou comprando porque todo mundo está comprando. Tá? Seja um bom mordomo, tá? E a mordomia é uma doutrina bíblica. Mordomia é você cuidar das coisas de Deus, e isso diz respeito, inclusive, das nossas finanças, e ser fiel nos dízimos. Eu tenho que ser dizimista, não por obrigação. Não por obrigação. Eu tenho que ser dizimista porque Deus é fiel na minha vida. É isso. Deus é fiel na minha vida. Tá? Vamos lá. E aí ele termina, irmãos, com Jacó. Jacó ele tem um exemplo muito interessante. Apesar da vida dele, do que aconteceu com ele sempre colocou, irmãos, depois que ele foi para a casa lá de Labão, quando ele estava indo para a casa de Labão, ele sempre colocou, e colocou nessa ordem aqui, ó, Deus, você e família. Primeiro, Deus e Jacó. Jacó tem lá, Deus fala para ele, Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali e edifica um altar. Deus sempre manda a gente edificar um altar, e nós temos que ter altares dentro de casa. O que significa isso aí, irmão? O Senhor tem que estar presente no nosso casamento. Devemos possuir um altar no nosso lar. Jacó e família, quando ele volta da casa de Labão, ele vai dizer para as suas esposas ali, vai dizer, olha, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai os vossos vestidos, porque estavam indo ao encontro de Deus. Jacó e a família, olha o que ele vai dizer, levantemos, subamos a Betel, porque ali edificarei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e tem estado comigo no caminho que tenho andado. Ele levou a sua família para os pés do Senhor. Tá? E terminamos aqui, uma vida espiritual saudável, e retornando justamente esse versículo que nós falamos agora, o valor da família para Jacó, levantemos e subamos, a responsabilidade pessoal de Jacó, porque ali edificarei um altar, o reconhecimento pelos benefícios alcançados. A quem? Ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Ele não esqueceu de Deus, nós não podemos esquecer de Deus nunca, e a convicção e segurança da presença de Deus. Ele disse, me tem estado comigo no caminho em que tenho andado. E eu creio que são esses aí os nossos slides, tá bom? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.